Estamos de volta com o Sampaio Cast. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto muito delicado e muito importante saber. Não só aqui o pessoal de Alagoas, você da Paraíba e do Brasil precisa saber o que aconteceu. Muitas pessoas em outros estados perguntam para mim, o que aconteceu? Tem um bairro afundando em Alagoas, em Maceió. Hoje eu trouxe pessoas assim, capacitadas e que estão à frente tanto de associações e hoje fazem parte da Defesa Civil. Que a gente vai conversar hoje com o Geraldo Vasconcelos, que é coordenador da Defesa, adjunto da Defesa Civil, a Cristina Albuquerque também, que é assistente social da Defesa Civil. Geraldo, muito obrigado pela sua presença, seja sempre bem-vindo. A gente sabe o carinho que você tem pela gente e o carinho que você tem tanto por essa causa do bairro como pelas pessoas. Obrigado pela sua presença, meu amigo. Prazer é todo meu amigo, de estar aqui com você, estar aqui com o Rodrigo. Você não sabe o quanto eu estou feliz, porque é uma pessoa que torce por vocês, né? Da amizade, do aspecto profissional de vocês. Parabéns, né, pelo projeto de vocês, parabéns pelo Sampaio Cast, parabéns por essa iniciativa. Louvável. E Alagoas e o Nordeste, né, que eu acho que o impacto de vocês, ouvir você aí transferindo para Paraíba, é de cunho de amplo até o Nordeste. Parabéns por esse trabalho. Me sinto muito feliz em estar aqui com vocês, para poder contribuir com vocês. Muito obrigado antecipadamente pelo espaço. Sempre, Geraldo. Geraldo, como está a situação lá no bairro? Não é só o bairro do Pinheiro, do bairro que está afundando. Do conjunto de bairros. Né? Fazer um rápido histórico, porque quem é de fora pode não compreender a dimensão desse problema. Isso aí é um crime ambiental, né, que gerou desastres numa área urbana de extração de sal, da salgema, que explora desde a década de 70, são 44 anos de exploração de salgema em área urbana, e culminou com um desastre ambiental que impactou 60 mil pessoas, né, nos bairros do Pinheiro, bairro do Mutange, Bebedouro, Bom Parto e uma parte do Farol. São 5 bairros. E é bom que se frise que o impacto ambiental da Braskem, antes dessa questão dos bairros, ela já impactou desde a sua implantação. Impactou uma parte do centro da cidade, impactou o Trapiche da Barra, impactou o Pontal da Barra, impactou uma parte do Vegel e da Ponta Grossa. Então, é uma empresa que chegou para Maceió para tumultuar a vida de todos. Né? É um karma. Meu pai fala, quando ele era pequeno, quando instalou a salgema, né, que é a Braskem hoje em dia, que minha avó quis vender tudo e voltar para Paraíba, com medo, porque ela morava na Ponta Verde, quando a empresa. Então, assim, a Praia da Avenida, né? Isso. Lá se acabou praticamente aquela região. Exatamente, que era um vetor de desenvolvimento de Maceió. Nós tínhamos ali 2 hotéis de luxo, era o único hotel 5 estrelas, o Hotel Luxor, de 5 estrelas, e vizinho a ele o Beira-Mar. Então, o desenvolvimento turístico de Maceió, ele tinha aquela tendência naquele vetor de crescimento. E aquilo ali foi abruptamente interrompido pela implantação da salgema ali. Naquela época, a preocupação era a fábrica, né? Era a unidade fabril ali da Braskem. E depois, agora, vem a questão da área de mineração, a extração. Ô, Geraldo, o mapa de risco dos bairros é Pinheiro, Mutange, que é Bebedouro. Quais são os bairros que são mais atingidos? Olha, os mais atingidos foram Mutange, porque 100% do Mutange teve que fazer a realocação, né? E Bebedouro, que só resta uma partezinha, que é aquele caso do Flechal. É uma comunidade de 3.500 habitantes. Tem muita gente carente lá. 850, 900 imóveis. Né? O Pinheiro ele foi afetado em 70%. Né? O Pinheiro é um bairro de 22 mil habitantes. Foi afetado em 70% de sua população teve que fazer essa realocação. Inclusive, eu sou morador do Pinheiro, a Cristina é moradora do Pinheiro, o Rafael, que está ali, é morador do Pinheiro. Todos nós fomos impactados por essa tragédia na vida da gente. Então, hoje, qual é a situação? Nós estamos no mapa número 4, a versão 4 do mapa, que pegou Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto e uma pequena parte do Farol. Agora, o fenômeno ele continua ativo, embora... Continua ampliando?
Continua. Ele continua ativo. Nós continuamos com um afundamento ali na região lagunar, ali do Mutange, tá certo? E diminuiu essa taxa de velocidade, a velocidade de afundamento diminuiu. Hoje estamos em aproximadamente 26 centímetros ano. Né? É considerável ainda. Então, a tendência é ele puxar essa massa geológica que nós temos ali no Pinheiro, no Mutange, no Bom Parto, né? E no Bebedouro, ela continua sendo tracionada em direção à lagoa e continua lá embaixo afundando. À medida que ali afunda, puxa toda a parte de cima. E aí acontecem as rachaduras no solo e, consequentemente, racha todos os imóveis que estão ali naquele mapa, que é o número 4. Estamos em estudos já em fase de finalização para apresentar o mapa de versão 5. Né? Vai haver uma pequena ampliação em função dessa atividade, dessa dinâmica. Vai haver uma pequena ampliação, mas no sentido sul, no sentido Bom Parto. Né? No sentido norte, esses vetores do afundamento, do tracionamento, eles não estão impactando mais, eles estão mais lentos. Nada impede de que amanhã ele volte a impactar. Essa situação é muito dinâmica. Estamos falando de minas que estão numa profundidade de 1.000 metros. Tem extração lá? Não, não, minério, extração não. Atualmente, a Braskem ela está preenchendo 5 minas com água e areia. É uma técnica que a gente vai ver se vai dar resultado, porque esse tipo de desastre, esse tipo de subsidência, de afundamento, ela não tem muito em literatura. Eu vi que tem um caso na Rússia que tem um caso parecido. Tem vários casos, assim, poucos casos, né? Mas que tem uma geologia diferente da nossa. Perfeito. Então, o que se aplica lá pode não se aplicar aqui. Entendi. Então, atualmente está se aplicando essa areia com água, a água sai e a areia vai ficando, né, para poder preencher a lacuna que tem lá embaixo na caverna, resultante do material que foi extraído. Geraldo, qual o tamanho dessa caverna? Que às vezes as pessoas pensam que é uma coisa... Rapaz, tem caverna do tamanho do estádio Rei Pelé. Lá embaixo. Tem caverna do tamanho do estádio Rei Pelé. E essas cavernas, elas têm uma característica. O sal é uma rocha que ela tem, que a gente chama de fluência. Ela muda. Eu perguntei, porque tem algumas pessoas, não é pequena, não é grande. É bom você falar. É muito grande. É muito grande. São 35 minas, né, que eles, ao longo desses 44 anos, extraíram sal. Lógico, elas não estão todas, não eram todas ativas. À medida que uma mina deixava de ser, era desativada, eles abriam outras. Então, teve um determinado momento que eles passaram por cima de todas as regras de segurança, né, e foram tirando o sal além do permitido por essa segurança. E uma mina se encontrou com a outra. E aí o teto desabou em 2018 e houve aquele terremoto, né? Aquele pequeno terremoto de 2,4. Na gruta, lá perto do Hospital do Açúcar, naquela região ali, eu senti também a parede tremer, a geladeira naquela época também. E a gruta é um pouco mais distante de lá, né? E isso, teve gente aqui na Jatiú que sentiu. Também. Teve gente na Jatiú, porque a dispersão de energia é muito grande. Né? Então houve esse abalo sísmico, né, de 2,4 e começou então a ceder as casas, a rachar, a ter patologias nas estruturas prediais, lá no Pinheiro. Começou lá no Pinheiro. Embora a extração não seja no Pinheiro, a extração maior é lá embaixo. No Mutange. No Mutange. Então isso está dinâmico ainda. A questão de estabilizar essa massa geológica, ela vai levar algum tempo, ainda que as minas sejam preenchidas. Ainda que todas sejam preenchidas. Uma parte será preenchida, por enquanto, com água e areia, outra parte com água e pressão. Né? À medida que isso está sendo monitorado, porque a Defesa Civil monitora 24 horas por dia, através da interferometria, que é a relação vertical, e através do DGPS, que é a vertical e a horizontal. Então, tudo isso é monitorado 24 horas por dia por uma equipe técnica do CIMADEC, né, que é um setor que nós temos dentro da Defesa Civil. A Defesa Civil tem
sua coordenadoria geral, que é o professor Abelardo Nobre, eu sou o coordenador adjunto, né? E embaixo dessa estrutura você tem a diretoria operacional, tem a diretoria social, tem a diretoria de planejamento e temos uma diretoria de tecnologia da informação. E temos o CIMATEC, que é um setor específico de monitoramento só das áreas do bairro, né? Na questão geológica. Faz outros monitoramentos todos da cidade, mas não com essa técnica da interferometria e do DGPS. Essas específicas para os bairros afetados. Entendi. Cristina, em relação, a gente sabe que tem famílias lá e tem empresa lá. Como é que eles vão sair ou não vão sair? Como é que eles estão conseguindo viver num bairro abandonado, nos bairros abandonados? Essa situação vem se agravando, né? Porque à medida que vai tendo o esvaziamento dos bairros, quem está ficando realmente está sofrendo, e é o que a gente costuma dizer, a catástrofe já foi implantada lá atrás, né? A gente não teve óbitos diretos de um desabamento, mas a gente vem acompanhando situações de realmente mortes, por N fatores, e também quem fica. Inclusive, uma situação é os bairros adjuntos, né? Circunvizinhos, que também, à medida que vai avançando, há uma preocupação, né? Que a gente costuma falar da borda, né? A borda da situação do evento. Então, eles já começam também a sofrer. O bairro vai ficando abandonado, né? Os comerciantes realmente falindo, né? E mesmo os que se mudam, não é garantia de prosperar, porque é outra realidade, é outro bairro, são anos para se formar sua clientela. E a gente vem justamente nesse apoio, né? O CAT, que é o Centro de Acolhimento e Triagem, né? Que ele foi criado anteriormente justamente no termo de acordo número 4, para atender justamente essa demanda, né? E para ser um acolhimento e triagem para os serviços, né? Uma triagem rápida. Hoje mudou um pouco esse contexto, hoje a gente tem o acolhimento, mas tem mais o atendimento e triagem, né? O atendimento por quê? Porque os bairros já foram bem esvaziados, né? A gente monitora quem fica também, inclusive a gente tem um programa de sensibilização para essa saída. Aqueles bairros do flechal mesmo, flechal de baixo, flechal... O pessoal muito carente, né? O pessoal não... Sim. Deixa eu complementar o que a Cristina está falando, porque quando eu falei da estrutura da Defesa Civil, eu não falei no CAT. O CAT, o Centro de Acolhimento e Triagem, ele foi criado por um termo de cooperação técnica. O Ministério Público exigiu que a Braskem custeasse a criação do Centro de Acolhimento e Triagem. Eu gerencio o CAT, sou adjunto e gerencio o CAT, junto com uma equipe técnica, e uma das pessoas é a Cristina. Então, a função do CAT, na ocasião, ele foi criado havendo uma catástrofe. Quem vai recepcionar esses moradores? Então, foi o CAT, criado com essa finalidade na época. Hoje, já não temos mais esse cenário. O bairro já foi esvaziado. Já é mais um aspecto social daqueles que ficaram, que é o que ela falou, que é uma questão importantíssima, essa borda desse mapa. Porque essas pessoas, GG, foram extremamente prejudicadas também. Seus imóveis estão valendo o quê? 40% do valor que anteriormente valia, antes do desastre, antes do crime. Não é apenas vender a casa, também tem outras indenizações que deveriam acontecer. Isso, e os fatores emocionais que impactam tanto os que saíram, como esses que ainda estão dentro, que é o que ela está falando aí no momento. E daí vem a insatisfação também desses moradores, no tocante é bom frisar, que, como você falou aí, não é só a venda da casa. Ninguém está vendendo a casa. Ninguém quer sair dali. Ninguém... Tá? É uma situação só que é interessante a gente observar. Porque a gente está num plano de negociação, né? O programa de compensação financeira, né? Porque eu digo que a gente também está impactado com essa situação, e são fases, né? Até você saber do problema que lhe atingiu, que você realmente aceitar, porque a negação, né? Esses moradores que ainda se encontram, porque a gente tem uma fração mínima, mas ainda tem, de os moradores resistentes, que a gente fala que são os remanescentes, que realmente eles têm essa situação de negação, ou seja, mesmo vendo toda a destruição em volta, né, cercado por várias possibilidades, até de violência, né, a gente
tem essas pessoas que se permitem ainda ficar, ou seja, ainda é um período, uma situação de negação com uma situação que é real, né? A gente precisa esclarecer. Então, a gente tem um plano, inclusive um programa de sensibilização para essas famílias, né? Que realmente é fato, né? Existe, a gente não tem como ficar numa área de risco. Na verdade é essa. Se está no mapa, né, a gente tem que realmente a responsabilidade de ofertar esse conhecimento, né? Porque não é justo que você não saiba o que está acontecendo. Mesmo sabendo, vendo, não aceita e você não participá-lo da coerência, né? E também dos seus direitos sociais, direitos de a ter a orientação, as informações reais, né? De um órgão oficial, porque também há muita fake news, há muita zoada, há muito Por isso que a gente pergunta, até o negócio da Gaviões, eu perguntei, as pessoas falam muito de muita coisa, inventam muita coisa, se calam. Eu vejo muita censura em relação a esse caso. Por exemplo, tem muitos veículos que não querem nem falar. Evitam delicado, falar, né? É delicado e complexo ao mesmo tempo. Mas também é a responsabilidade de dizer, não, você falou um órgão competente. Gente, o Ministério Público deu até dezembro de 2022 para desocupar tudo lá. É o tempo de acordo. Né? E o que eles vão fazer? Além de se desocupar, o que eles vão fazer? Vão cercar toda a área? Vai ter algum parque? O que eles estão planejando? O que eles ofereceram para a prefeitura, para os moradores da região? Olha, essa questão do que será feito com aquela área, ela é muito complexa, porque passa essencialmente pelo plano diretor da cidade. Né? Passa essencialmente por isso daí. Eu escutei uma entrevista anterior do Jorge Dória, promotor do MPE, e ele afirmava que a Braskem não ia poder explorar ali de forma econômica, de ter finalidade econômica. É porque falam que vai ter questão, vai ter um grande condomínio, né? Agora, é importante a gente fazer uma reflexão nesse sentido, porque, observe, a Braskem ela não está indenizando. O plano de compensação financeira não é uma indenização. O GG não está sendo indenizado. Indenização não pressupõe você entregar o seu imóvel, concorda? Você é indenizado pelo dano que ela lhe causou, mas o imóvel continuaria com você. Na verdade, a Braskem está adquirindo o seu imóvel. Ela está ficando com a propriedade do seu imóvel. Aí eu pergunto, tem alguma lei que proíba dela lá na frente, mas aí eu estou falando no futuro, porque para poder fazer alguma coisa ali, a massa geológica tem que estar estabilizada. Vamos lá, 10, 15 anos. Vamos botar aí uma base disso aí. A Braskem vai poder construir ali, a Braskem vai poder explorar economicamente, isso precisa ficar mais claro. E quem tem que deixar essa clareza e essa transparência não é a Defesa Civil, no caso aí. Aí é função mais dos órgãos de controle, Ministério Público, Defensoria, que estão a força-tarefa que está gerindo esse termo de acordo. Isso aí ainda está uma lacuna a ser preenchida com essa informação. Geraldo, vou pedir um break comercial. Tem mais uma pessoa que vai falar. Está no ar, Sampaio Cast. Veio outro entrevistado aqui, hoje está bem movimentado aqui, né, Rodrigo? Quem veio para cá hoje é o Adilson Araújo, que é bacharel em Direito, especialista em Direito Ambiental, e também tem acompanhado bastante a situação dos moradores, a situação do Pinheiro, desde o início, né, Adilson, de que começou, as pessoas começaram a entrar na justiça, começaram a querer reivindicar. O Geraldo comentou a questão de indenização, não é só indenização, tem muito mais. Né? O município também tem que ser indenizado, né, Geraldo? Lógico, evidentemente. E o João Henrique, o prefeito de JHC, está se debruçando sobre isso com unhas e dentes, porque toda a cidade foi impactada. Não é justo que os demais moradores não sejam indenizados com os serviços, né, municipais nos demais bairros. Especificamente, posso falar aqui da questão da mobilidade urbana. Nós temos várias avenidas ali, a avenida Cícero de Góes Monteiro, que era um vetor de mobilidade importante, né? Corredor de ônibus. Os eixos viários tinham até dado uma melhorada quando aconteceu o negócio. Exatamente. Então, só tem medo até de entrar naquele local lá. E outra coisa,
houve um êxodo urbano muito grande para outros bairros. E a estrutura de educação, de saúde, de transporte nesses outros bairros, que já trabalhavam de forma sufocada, de forma a não atender bem os moradores na época, hoje, com a recepção desses moradores, como é que eles vão ter a qualidade de serviço? Quem tem que indenizar o município é a Braskem, realmente. Eu lembro quando eu morei em São Paulo, para eu ir visitar um cliente, eu tinha que me programar. Vou de manhã e só volto à noite. Maceió está assim, desse jeito. Você quer ir num cliente do Benito Bentes ou lá no tabuleiro, você tem que se programar, só volta depois do almoço, você não tem como fazer outras programações. Adilson, deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação à compensação financeira das empresas, das pessoas, como é que está a situação lá? O pessoal está sendo atendido ou não? Bom, primeiro, GG, eu quero agradecer o convite. Felicíssimo de chegar aqui e encontrar Geraldo, que é amigo de longa data. A gente já teve outras oportunidades de estarmos juntos trabalhando. Foi uma experiência fantástica ver o Rodrigo, né, cada vez mais grisalho. Esse cara é uma casa séria. Não é que eu pinto o cabelo. Mas o assunto, na verdade, é um assunto bem complexo. Eu estava ouvindo o Geraldo falar, concordo em tudo que ele colocou aqui, que a complexidade do acontecido, ele supera em muito o que hoje tem sido transmitido, tem sido demonstrado. Por exemplo, eu vou dar uns pitacos aqui, Geraldo, me ajude a concluir o raciocínio, porque são raciocínios que são lógicos, né? Primeiro, o que tem que se deixar claro que está acontecendo aqui, né? O que está acontecendo. Primeiro, essa questão do estar acontecendo, que é um acidente, causado, entendeu? Teve uma movimentação geológica? Teve. Mas ela apenas mostrou o que estava acontecendo aqui, que é um acidente ambiental, que é um problema gerado pela extração de salgema. Isso tem que ficar muito claro. É laudado isso. Isso não é uma opinião particular. Isso é laudado. Tem o instituto lá da Alemanha que teve aqui, a CPRM. Um acidente provocado pelo homem. Pelo homem. Um acidente natural provocado, induzido pelo homem. Então, isso tem que ficar muito claro, que isso é um acidente ambiental provocado pela exploração de salgema de forma não controlada por um período de décadas. Isso tem que ficar muito claro. Por que isso, GG? Porque, na verdade, no direito, você, quando vai trabalhar com as coisas, você tem que ter os limites, né? Você tem que delimitar os assuntos para você poder... o assunto de família, você trata na vara da família. O assunto criminal, você trata no criminal. Quando você trata do ambiental, você tem um caminho para trabalhar nisso. E são doutrinas, teorias, são conceitos, são práticas do direito em cima do tema do direito ambiental. E aí, quando se fala de uma catástrofe como essa que está acontecendo, se aplica, por exemplo, quando fala desse assunto, um acidente ambiental causado, você vai aplicar, por exemplo, no direito uma teoria chamada teoria do risco integral, que é própria do direito ambiental. O que quer dizer isso? A teoria do direito integral, do risco integral, teoria do risco integral, quer dizer o seguinte, que quem causou o dano, independentemente de ser... Porque não tem questão de culpa, vai levar a responsabilidade objetiva. Não é uma questão de que, não fui eu que causei. Não, eu entrei num negócio que eu sabia que tinha riscos e se por um acaso acontecesse algum acidente, eu teria que cumprir com todas as indenizações integralmente. E nesse caso em especial, mesmo que tivesse um caso fortuito de força maior, ele não é excludente da responsabilidade, Geraldo. Você que acompanha isso bem, o Geraldo é estudioso. Inclusive a questão superveniente da área afetada objetivamente. Se eu tenho uma área que foi afetada objetivamente, mas eu tenho uma área de entorno que causou problemas de ordem superveniente que devem ser reparados. Então, a reparação e a indenização, ela deve ser ampla, irrestrita e total no que diz respeito a você. Daí vai lá para o Código Civil, o artigo 186, que causou dano, tem que reparar, 927 também tem que reparar e tal. E essas questões todas, só para concluir esse raciocínio, é que o acordo, o PCF, ele não está baseado... Entendeu? Ele não tem base. Eu trouxe um acordo aqui para nós comentarmos sobre ele, se fosse o caso. O acordo, ele não está baseado na responsabilidade da empresa no sentido do acidente. O acordo é todo conduzido segundo os termos do acordo para termo de acordo para apoio na
desocupação. E todo raciocínio feito com relação a essa desocupação é como se o acidente não tivesse acontecido. Inclusive, tem uma cláusula aqui, que é a cláusula 8ª do acordo, diz o seguinte, que os signatários, que quem se sujeita ao acordo, reconhecem que o pagamento da presente indenização, que na verdade não é uma indenização, porque pelo próprio desenho dos textos do acordo é uma aquisição imobiliária, entendeu? Que é um ponto importante de se discutir, porque quando você indeniza e a indenização tem um formato, tem um conceito, você cumpre com os critérios, as características daquele termo, daquele ajuste, daquela questão. Quando você foge disso, você não cumpre. E quando eu compro o imóvel, eu, na verdade, não indenizo. Exatamente. Isso é um raciocínio jurídico lógico. Então, mas nesse artigo 8 diz o seguinte, está sendo realizado sem qualquer admissão de responsabilidade pelos exonerados pelo estabelecimento da desocupação e qualquer outro evento do qual ela decorra ou dela decorrente. Ou seja, a Braskem está dizendo o seguinte aqui, eu não assumo de forma nenhuma a responsabilidade pelo acidente, mas me proponho a ajudar as pessoas que ocupam esse espaço delimitado, que está com risco de criticidade 00, que vai afundar, segundo... Até a nomenclatura. Dá um apoio. Dá um apoio. Dá uma ajuda. Dá uma ajuda. Dá uma esmola, dá uma migalha. Eu vou ajudar essas pessoas, porque também no acordo diz o seguinte, que os beneficiários, as pessoas que se propõem a participar do acordo, e aí é um assunto que eu até queria que você anotasse para a gente não esquecer de falar dele, GG, é que o acordo, ele propõe para as pessoas que estão envolvidas duas situações. Ou eu participo do acordo, ou eu fico sem casa. Porque eu vou pegar o processo, colocar ele num sistema jurídico que vai de 6 a 8 anos para um julgamento. Inclusive, a maior parte dos processos que nós colocamos, que o escritório Araújo colocou, sabe disso, que o doutor Davi tem desenvolvido, estão suspensos. Nós temos mais de 10 mil processos nessa situação. Você lembra dessa história? Você colocou uma situação extremamente importante, porque, observe, é como ele disse, ou eu faço o acordo ou eu fico sem casa, porque você não vai poder ficar numa área de criticidade 00, porque é obrigação da Defesa Civil ir lá e lhe tirar. E a Defesa Civil não está fazendo isso, de alguma forma, sendo parceira da Braskem, sendo... Não, ela está cumprindo o seu papel, entendeu? Como o seu papel em defesa das pessoas que estão correndo risco de morte se elas permanecerem numa zona que foi condenada, criticidade 00, com laudos e etc. Perfeito, entendeu? Então, perfeito. A Defesa Civil se posiciona, quando ela vai na casa de alguém, ela não vai lá porque a Braskem mandou tirar. Geraldo não vai fazer, não é esse papel do Geraldo. Por causa do risco. Ele vai por causa, não, ele vai por causa da obrigatoriedade da função da Defesa Civil. E essa atribuição da Defesa Civil. Tirar a pessoa do risco de morte. Salvaguardar a vida. Como a gente faz numa encosta qualquer em período de chuva. Se a gente chega numa encosta e a casa está na iminência de colapsar, nós somos obrigados, independente da pessoa querer ou não, a gente é obrigado a sacar aquela pessoa de casa, retirar aquela pessoa de casa para salvaguardar a vida dela. Se nós não cumprimos essa missão, esse objetivo, nós poderemos ser punidos judicialmente por conta disso. Sim, porque na verdade está prevaricando com relação ao cumprimento do seu papel. Então, se ele não cumpre o papel, agora falando, se a Defesa Civil não cumpre o seu papel em salvaguardar as vidas daquelas pessoas que estão em risco de morte por um acidente, por alguma questão qualquer, que não é uma suposição, isso não é uma suposição, isso hoje é a apresentação de laudos técnicos que demonstram a possibilidade real de acontecimento de um ato fatídico que pode te trazer centenas de mortes. Inclusive dos próprios institutos contratados pela própria Braskem de diversos países. Então, nesse bate-bola, o que acontece? Aí a Defesa Civil cumpre esse papel, vai lá retirar as pessoas. Elas são obrigadas a se sujeitar a essa decisão, que não é da Defesa Civil. A Defesa Civil ela é executora dessa situação. Entendeu? Aí pronto, ela é obrigada a sair de lá. Aí ela tem duas opções. Ou ela se sujeita ao acordo, ou ela vai para uma disputa judicial. O problema está lá. A empresa, a Braskem, no início, ela
uma concessão federal, porque o solo não é dela. Sim. Perfeito. Nessa concessão, nesse contrato que eles fizeram, eles tinham que... Porque já foi dito lá que o problema foi causado por eles. Sim. Isso. Então eles têm a obrigação de Não resolver. Tem. não é por contrato, não é no contrato e não é na liberação de Minas Energia, isso é no direito ambiental. Perfeito. O direito ambiental, hoje, ele tem uma visão, e a gente pode até incluir agora, se o Geraldo permitir, a gente avançar nesse raciocínio, o pensamento sobre a questão de nós termos apelado no escritório, né, somos dois escritórios aqui, que é o Silvio Omena e Davi Araújo, né, o escritório Araújo e Associados e Omena, apelado para uma competência internacional. Porque o direito ambiental hoje ele tem vários protocolos que são protocolos internacionais. Porque os cumprimentos aqui não estão sendo feitos. São tratados internacionais. Não é que não estão sendo feitos. O pensamento do escritório nisso é o pensamento no seguinte sentido. E nesse sentido eu me coloco aqui mais como um consultor nesse sentido, né? Não na parte jurídica, mas como um consultor do assunto, por ter essa especialidade do direito ambiental. O sofredor, o morador, o envolvido, ele tem alguns direitos. Né? Ele tem direito ao dano material, ao dano moral, ao dano patrimonial, ao dano extrapatrimonial como um todo. E ele tem o direito de buscar o melhor atendimento, que ele encontrar as melhores opções ou todas as opções que ele puder encontrar para reaver esse direito. Buscar esse direito. Então, existem competência estadual, competência federal e uma competência internacional. Como a Braskem tem sede também na Holanda, então o escritório, como é um escritório bem articulado... São 3 filiais lá na Holanda que Sim. ela tem. 3 filiais. E ela tem CNPJ lá, vamos usar o nosso linguajar aqui mais simples, para quem está assistindo também não ficar confuso com esse linguajar tão técnico, eu vou ser mais simples na fala com relação ao procedimento. Perfeito. Bom, no direito, quando você tem um grupo econômico, você pode fazer essas vinculações de responsabilidade. E como ela tem sede na Holanda, então o que aconteceu? O escritório nós já temos parcerias com esses escritórios em outras situações, por exemplo, Mariana e Brumadinho, né, já outras situações lá no Pará, que também envolve uma empresa holandesa. Então, essas grandes movimentações do direito ambiental, elas são discutidas porque são do interesse internacional. Esse é um tema hoje internacional. E aí, nós fomos até a Holanda, fizemos lá, então, a apresentação disso para os parceiros do escritório. Os parceiros entenderam que isso caberia por conta de todos os itens cumpridos e foi-se até a justiça holandesa, e no dia 17 de maio teve então uma audiência lá com uma corte holandesa, e a corte holandesa recebeu esse pedido. Foi inclusive uma equipe aqui do Brasil, foram 3 moradores daqui representando também os moradores e tal, e lá a corte recebeu todos os pedidos feitos pelo escritório e também a defesa da Braskem. E a juíza compreendeu de que a Braskem, na verdade, em todos os seus pedidos não tinha razão. E ela acabou indeferindo todos os pedidos da Braskem e deferindo todos os nossos pedidos. E o que era isso, Gigi? Quais eram os nossos pedidos? Os nossos pedidos eram o quê? As pessoas envolvidas aqui nessa situação tivessem a oportunidade de ter a sua causa julgada com uma visão internacional do processo, com alguém que tem uma responsabilidade, que tem um olhar mais amplo do processo e menos envolvido, eu não quero dizer parcial de maneira nenhuma, mas menos envolvido emocionalmente, como é o caso de Alagoas, como é a questão aqui no Brasil. E a justiça, Perfeito. a justiça holandesa aceitou isso. E agora admitiu isso. Houve admissibilidade. Admissibilidade. Recebeu que isso é possível porque cumpre-se com todos os pontos, todos os quesitos necessários para que essa causa fosse uma causa, entendeu, avaliada por uma corte internacional. Então, isso tudo por quê, GG? Porque, na verdade, voltando àquele momento inicial que eu disse, a Braskem não assume culpa sobre o evento, propõe um acordo onde as pessoas são obrigadas a aceitar esse acordo no sentido de que ou ela aceita ou vai para a judicial e ela fica sem o aluguel social, sem qualquer estrutura, sem qualquer acompanhamento, embora esteja aqui no acordo, na cláusula 12ª, que a Braskem deveria cumprir, e ela diz que cumpre, né? As suas expensas, apoio complementar ao beneficiário no que diz respeito à orientação financeira. Nenhum dos nossos quase 10 mil clientes recebeu por parte da Braskem nenhuma proposta de orientação financeira. O que quer dizer isso? Que a Braskem teria um acompanhamento
próximo às pessoas, que eram pessoas que Mutange, Bom Parto, Bebedouro, com todo o respeito e no raciocínio lógico do processo, elas não tinham condições, muitas pessoas sem formação, elas não tinham condições de administrar um recurso tão inesperado para eles, reorganizar sua vida, procurar um lugar. Então, eles prometeram aqui no acordo orientação financeira, busca de um terreno de moradia, dar um suporte para que eles pudessem encontrar. O mercado imobiliário, Geraldo pode falar até melhor que eu sobre isso. O mercado imobiliário, porque você conhece mais aqui, o mercado imobiliário teve um boom aqui nesse sentido desses imóveis, isso é absurdo. Adilson, e não foi por falta de aviso, porque na época que o SOS estava muito ativo dentro dessa causa, junto com o CNPJ, com a doutora Maria Tereza Willi, que foi uma pessoa muito importante para esse acordo, depois que nós conversamos com o ministro Toffoli, ele designou a doutora Maria Tereza Willi e nós colocamos diversas situações para ela. Uma das situações era o impacto inflacionário dentro do mercado. O que você está falando, essa cláusula que você falou, é importantíssima, porque também tem a questão da hipossuficiência, né? Você coloca um gigante para fazer um acordo com uma formiguinha. A dona Maria, que morava no Mutange, nas escadinhas do Mutange, que entrava ali pelo Bom Parto, pelo Alto do Céu, que o Jornaldo bem conhece ali, aquela rua do Antônio Calado, aquele ali descendo Santa Júlia, isso, que tinha uma escola. A dona Mariazinha, que morava ali, que ela passou 50 anos morando naquele lugar, a única rede de amizade, de ligação dela eram seus vizinhos, alguns familiares e o mercado, que ela descia pelas escadas, pegava a General Hermes, ia até o mercado e voltava. Essa pessoa foi impactada com o seguinte: agora a senhora tem que sair da sua casa, procura um novo lugar para morar, a senhora pode aceitar o 81.500 que nós vamos lhe pagar, sendo 41.500 pelo seu imóvel e 40 mil de danos morais por núcleo familiar, que é um conceito que não existe no direito. No caso deles, o dano moral já estava individual. Pois é, o dano moral ele é personalíssimo. Isso é uma outra situação. O dano moral ele é caracterizado por ser intransmissível. Eu não posso pegar. Você não pode me magoar, me deixar chateado, criar um transtorno para mim, e aí o Geraldo vai lá e entra na justiça contra você porque você fez um mal para mim. Não, é meu. Entendeu? A dor é minha. A dor é minha, é dor na alma. Entendeu? Então isso é ligado ao CPF. E aí, GG? Deixa eu pedir só você, vamos marcar um outro dia. Tem que ser sincero. O assunto é muito complexo, o que eu tinha de pergunta aqui, ainda tem de pergunta a fazer, para a gente comentar. E assim, a gente vai estar à disposição para a gente falar mais sobre Pinheiro, sobre... Ora, a gente pode fazer até um cronograma sistemático. Deixa eu fazer uma proposta para você, porque tem um tema que eu vim com esse negócio na cabeça, que era a minha conclusão aqui. E eu fiquei bolando, eu nem dormi essa noite, fiquei pensando em você, GG. A Roberta que não saiba disso. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar essa semana. Não, deixa eu colocar o assunto. Eu só tenho 30 segundos. Sim, o assunto é, faça uma enquete para ver sobre a satisfação das pessoas. A gente vai fazer essa semana aqui. Não é a quantidade. Deixa comigo. A satisfação. A Braskem diz que 99% estão satisfeitos. Faça uma enquete sobre a satisfação para ver se as pessoas estão satisfeitas. Não vai bater nunca. Um abraço, brigadão, gente. Meu Deus. Mandar um abraço pessoal do TheCast, do Destrave, pessoal do Sesmac, todos os amigos que têm participado. Muito obrigado, Zé Alves. 18 horas a gente está aí assistindo você e às 17 horas a reprise do Sampaio Cast. O assunto muito polêmico e importante. Até mais, gente.